Olá, irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos à nossa aula da Escola Dominical. Abra a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 3, verso 16. Assim diz a palavra do Senhor. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Oremos. Santíssimo Deus, queremos agradecer ao Senhor pelo rico estudo da Tua Palavra, pela oportunidade de crescermos mais, de sermos edificados a Deus por aquilo que o Senhor fala conosco através da Escritura Sagrada. Continua a abençoar o Teu povo em crescimento na graça e conhecimento do Senhor. E que o Teu povo, ó Deus, também aprendendo mais do Senhor, coloque em prática para louvor da Tua glória. Assim nós oramos agradecidos, pedindo a Tua direção e a Tua orientação, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, este é um texto muito conhecido, talvez o mais conhecido. Até os ímpios conhecem João 3,16, de decorar e recitar, mas não quer dizer que seja um texto mais compreendido da Escritura Sagrada. E hoje eu queria falar sobre o amor de Deus, e eu quero estudar esse texto com os irmãos, para falarmos do amor de Deus e também para entendermos como o amor de Deus se expressa na Escritura Sagrada. A primeira coisa que devemos fazer ao estudar uma passagem é verificar o seu contexto. E isso não apenas para este estudo. Qualquer estudo que você faça nas suas devocionais, no seu estudo pessoal da Escritura Sagrada, você precisa considerar o que nós chamamos de contexto imediato e o contexto mais amplo, o contexto remoto. O imediato é aquele contexto que se refere aos capítulos ou versículos anteriores e posteriores daquele texto. E o contexto remoto ou contexto amplo é o que aquele texto tem a ver com todo o ensino da Escritura Sagrada. Isso é importantíssimo para que não caiamos no erro de subtrair ou de aumentar aquilo que Deus está dizendo por meio da sua palavra. Um outro ponto importante é que a Bíblia, ela se confirma, ela explica os seus próprios textos. Então, quando nós consideramos um contexto mais próximo, imediato e um contexto amplo, nós estamos usando a própria Escritura para explicar a própria Escritura. E um outro motivo de nós estudarmos a partir de um contexto, pensar em um texto a partir do contexto, é porque Deus colocou todos os textos bíblicos em um arranjo proposital. Não acreditamos que Deus tenha colocado nenhum versículo, nenhuma linha da Bíblia Sagrada de uma maneira aleatória. Tudo tem um propósito determinado por Deus. Alguns têm usado este versículo especificamente de João 3,16 como um lema para a evangelização, enfatizando o amor de Deus, mas subtraindo outros atributos de Deus quando fazem assim. Então isso não ajuda muito, certamente. Outras linhas, como o arminianismo, têm usado João 3,16 para dizer que a expiação ela é ilimitada, ou seja, que Cristo morreu por todos os homens ou para salvar todos os homens. Porém, pelo restante da Escritura Sagrada e também pelo estudo desse texto, como veremos nesta aula, não é possível dizer que Cristo veio para salvar todos os homens. Nós cremos na expiação limitada, ou um termo que tem sido usado mais recentemente, a expiação definida, ou seja, Cristo veio para salvar o seu povo. É um número de pessoas definido que Cristo veio salvar. Tem também os universalistas. Os universalistas usam João 3,16 para dizer que Deus ama a todos igualmente. Afinal, está aqui que Deus amou ao mundo. Então, Deus amando todos igualmente quer dizer que todos serão salvos. Também um equívoco, conforme podemos ver tanto no contexto como no estudo do versículo 16.
Então nós vamos começar com o contexto em que o verso 16 está. Veja bem, se você abrir aí logo no início do capítulo 3, você vai ver que Jesus está conversando com Nicodemos. As nossas Bíblias de papel, elas têm algumas divisões com alguns títulos, com os títulos, né, que não nos ajuda muito. Esses títulos não são inspirados, foram colocados posteriormente e eles acabam por atrapalhar um pouco. Por quê? Veja bem, o texto está seguindo a conversa de Jesus com Nicodemos. Quando chega no verso 15, quebra a conversa e tem um título, a missão do Filho do Homem. Mas a conversa continua com Nicodemos. Quando a conversa acaba com Nicodemos? A partir do verso 22 está escrito: depois disto, ou seja, depois de Jesus conversar com Nicodemos, ele foi com seus discípulos para a terra da Judéia. Então, nós destacamos aqui que o João 3,16 está dentro do assunto que Jesus está conversando com Nicodemos. E qual é o assunto que Jesus está conversando com Nicodemos? Bom, nós sabemos que do verso 1 até o verso 14, mais especificamente nos versos iniciais, Jesus está falando de regeneração, de salvação, de novo nascimento para Nicodemos. E o que Jesus está enfatizando é que a conversão, o nascer de novo, ele não é obra do homem, é obra de Deus. Veja o verso 3 do capítulo 3. A isto respondeu Jesus: em verdade, te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Verso 5. Respondeu Jesus: em verdade, te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O Espírito aqui como o agente desse novo nascimento. Verso 8. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então, Jesus está enfatizando a soberania de Deus na salvação do homem. Então, daquele diálogo, há um diálogo aqui com Nicodemos, as respostas de Jesus no verso 3, verso 5, verso 8. Nicodemos não entendeu nada da conversa. Nicodemos achou que Jesus estava falando de coisas terrenas, Jesus estava falando de coisas espirituais com ele. Então, a partir do verso 11 até o 21, Jesus não está dialogando mais com Nicodemos, ele está discursando para Nicodemos. E aí o verso 16, ele tem uma conjunção, o porquê que está aí. Esse porquê liga diretamente ao verso 14 e ao verso 15. Estabelece uma relação precedente com esses verbos, com esses versículos. O verso 14, por exemplo, Jesus está dizendo: e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Verso 15, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Vamos aqui para o verso 14. O verso 14 é uma referência a Números 21. Números 21, o povo de Israel se rebela contra Deus, murmura, Deus envia serpentes abrasadoras. E aquelas serpentes, então, elas vão morder, de acordo com o texto lá, aquelas pessoas e elas vão morrer. Só que no capítulo 21 de Números, no verso 9, diz que fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Então aqui no verso de número 9, há uma serpente de bronze que, ao olhar para ela, ela era levantada em uma haste. A pessoa que era picada, mordida pela serpente, ela sarava. E aqui Jesus está usando este texto, aplicando-se a ele mesmo. Quando ele fala no verso 14, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, ele está falando da sua crucificação, da sua ressurreição e da sua ascensão. Aqui entra aquilo que a gente chama de tipo, a tipologia do Antigo Testamento. A serpente de bronze lá com o povo de Israel era um tipo de Cristo.
Você deve se lembrar que o tipo era aquele que aponta para Cristo. Ele é imperfeito, ele é apenas uma sombra, digamos assim, daquele que virá e fará tudo perfeitamente. Então, o levantar daquela serpente, naquele tempo, já apontava para Cristo Jesus. Já apontava para o levantar de Cristo Jesus na sua morte, na sua ressurreição e na sua ascensão. Claro que a comparação não é igualitária, né? Obviamente, o tipo é sempre imperfeito. Ele tem a função de mostrar que virá o perfeito, né? E essa serpente, ela foi objeto de idolatria do povo, deram até um nome para ela, Neustã. Isso está lá no segundo livro dos Reis, capítulo 18, verso 4, você pode conferir posteriormente, que aquela serpente teve que ser destruída porque ela se tornou objeto de idolatria. Então, a sua função tipológica se cumpriu ali quando Moisés levantava aquela serpente. A pessoa olhava para ela e sarava. Quem sarava não era a serpente, obviamente, a pessoa, mas ela apontava para aquele que cura, que salva, que transforma. Porque o foco aqui é a redenção em Cristo Jesus. E Jesus está falando sobre isso para Nicodemos. Tanto que no verso 15 ele diz: para que todo o que nele crê, o Filho do Homem, o próprio Cristo, será levantado. Ele vai morrer na cruz, ele vai ressuscitar, ele vai ascender aos céus. Agora, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. E nós precisamos fazer uma pergunta: quem são os que creem? Quem são aqueles que creem e têm vida eterna? Bom, o verso 16, ele traz a mesma sentença que o verso 15, no finalzinho aí, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a pergunta é: por quem Cristo morreu? Por todo mundo? Todas as pessoas do mundo? Todas as pessoas do mundo estarão no céu? Não é isso que o texto nos diz, e não é isso que o contexto imediato e amplo da Escritura nos diz. Veja só no contexto imediato o verso 18 e 19. Quem nele crê não é julgado, que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então, só pelo contexto imediato aqui, todos os homens creram em Cristo? Não. Então, todos os homens estarão no céu? Não. Nós sabemos disso pelo contexto imediato, pelo contexto amplo e pela experiência diária da nossa própria vida, que nós vemos pessoas rejeitando a Cristo diariamente. Então, quem são os que creem? Veja comigo alguns textos da Sagrada Escritura. Primeiro, Atos, capítulo 16, verso 14. Atos, capítulo 16, verso 14. Verso 4, 14 mesmo. Atos 16, 14. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Eu quero que você preste atenção no final do versículo. O Senhor abriu o coração de Lídia para que ela entendesse as coisas que Paulo dizia. É o mesmo assunto que Jesus está tratando com Nicodemos, novo nascimento. Se não nascer do Espírito, não tem como. Se Deus não abrir o coração, não tem como crer. Só há possibilidade de exercermos fé, de crermos em Cristo, depois que o Senhor abre o nosso coração para entender as coisas que a palavra de Deus está nos dizendo. Por que é assim? Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, um texto não só conhecido, mas um texto-chave para todos nós. Efésios capítulo 2, só no o verso 1 primeiro,
Ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então, estávamos mortos em delitos e pecados. Deus abre o nosso coração e nos dá vida para entendermos e recebermos a tua palavra. Verso 8 e 9. Porque pela graça sois salvos. É graça. Mediante fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Então, quem são aqueles que creem? Aqueles que estavam mortos espiritualmente. Deus os fez nascer de novo. Pela graça os salvou, não pelas obras dos homens que estavam mortos. Morto não faz nada. E ele deu condição para que essas pessoas crescem tendo fé em Cristo. João capítulo 1, voltando para o Evangelho de João, capítulo 1, verso 12 e 13, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. João está enfatizando aqui mais uma vez que nós nascemos, o novo nascimento do qual Jesus está falando com Nicodemos aqui, não vem de nós, vem de Deus. Então, aqueles que foram libertos da escravidão do pecado, que Deus lhes deu nova vida, que Deus os fez nascer de novo, que Deus deu regeneração, que Deus trouxe eles à existência, tirou-os da morte espiritual. É esses que creem e confessam a Cristo Jesus. Então, o homem ele pode crer por sua livre vontade? Não. Não até que Deus abra o seu coração para entender. Até que Deus lhe dê uma nova vida que vem do Espírito Santo. Por quê? Porque ele está morto em seus delitos e pecados. Então, por quem Cristo morreu? Bom, por todos aqueles que Deus deu vida e assim tiveram condições de ter fé salvadora. Cristo não fez toda a obra redentora para que crescêssemos. Nós cremos porque ele realizou a obra de redenção em nosso favor. Entende a diferença? Cristo, ele não fez para que crescêssemos, foi porque ele fez. Ele obteve a nossa redenção. Foi porque ele nos deu um novo nascimento, que nós cremos. Se assim não fosse, ainda estaríamos mortos em delitos e pecados. Mas alguém pode dizer, mas o texto está falando de mundo. Deus amou todo mundo, deu o seu Filho para que todo que nele crê não pereça. A palavra mundo, ela tem pelo menos 5 usos no Novo Testamento. Ela pode significar terra habitável. Segundo, ela pode significar o povo do mundo, todo ele ou parte dele. Em alguns textos significa todos, em algumas partes significa, em outros textos significa parte do povo de todo mundo. Terceiro, pode significar mundo como um sistema corrupto. Quarto, a condição humana caída. E quinto, o reino de Satanás. Então é importante destacar isso, porque mundo nem sempre significa a mesma coisa no texto bíblico. Uma segunda questão que precisa ser destacada é que o amor de Deus, ele é somente o amor salvador de Deus. Ele é somente para os crentes, para aquele que crê. Então há uma condição aqui. E o verso 18, 19 diz que não é todo mundo que crê. E a primeira carta de João, no capítulo 4, no verso 9 a 10, vai dizer assim também: nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Como
perdão, como redenção, como a aceitação diante de Deus por nós, em nosso favor. Então, o amor de Deus, segundo a primeira carta de João, ela não é para todos indiscriminadamente. O amor salvador de Deus, o enviar do seu Filho unigênito, o amor de Deus ao mundo, é uma referência aos seus filhos, ao seu povo. E esse amor de Deus, ele tem um caráter bem específico. Ele tem um caráter de ser de tal maneira. E ele tem também um objeto específico, que é o mundo. E ele tem também um presente, que é o Filho unigênito. E também propósito. O propósito para salvar todo o que nele crê. Todo o que nele crê terá vida eterna. Veja a questão do caráter específico. Ele é de tal maneira. É um amor único. É um amor infinito. É um amor que vem da eternidade, encarna em Belém, morre no Calvário, ressuscita ao terceiro dia e ascende aos céus. A maneira de Deus amar o seu povo, a sua igreja, os seus escolhidos, os seus eleitos, ela é distinta de qualquer amor. Então, este amor, porque Deus amou ao mundo de tal maneira, não pode ser um amor para todas as pessoas indiscriminadamente, inclusive aqueles que o rejeitam, claramente, como nós sabemos que tem muitas pessoas assim. E esse amor, ele tem um objeto, e esse objeto é o mundo. E aí nós voltamos no mundo novamente. E aí, mundo, depois de analisarmos aí a questão das palavras, a questão do contexto aqui, de outros textos, nós podemos definir que o mundo refere-se a todos os eleitos de Deus, ao seu povo espalhado em todo o mundo, de todas as tribos e nações. Não apenas o judeu, mas o gentil também. E quando nós lemos Apocalipse, está bem claro no livro de Apocalipse que há um povo de todas as tribos, línguas e nações, louvando, adorando a Deus, exaltando a Deus na eternidade. Então, o objeto do amor único de Deus é o seu povo, todos os que foram vivificados, todos os que foram libertos da escravidão do pecado, todos os que nasceram do Espírito, todos os que nasceram não da vontade da carne e do sangue, mas da vontade de Deus. Todos esses são o que o texto está dizendo que é o mundo que recebeu este amor de Deus. Inclusive tem a ver com a questão da nossa adoção. Nós estudamos isso na pergunta do Breve Catecismo dessa semana, a pergunta 34. Está no canal da igreja, você pode conferir essa pergunta do Breve Catecismo que fala sobre a nossa adoção. Nem todos são filhos de Deus no sentido salvador, salvífico. Todos são criados por Deus, mas depois da queda, da separação, somente aqueles que são filhos de Deus, somente aqueles que o amor salvador de Deus por meio do seu Filho unigênito alcança. Esses que são, de fato, o objeto do amor salvador de Deus. E o amor de Deus, ele tem um presente que é o Filho unigênito. E esse presente é dar este Filho para morrer em nosso lugar. Esse é o ápice do amor de Deus para conosco. Nenhum de nós gostaríamos de dar o nosso filho para morrer em lugar de alguém. Mas é isso que Deus está fazendo. Ele está entregando, dando o seu filho, o seu único filho. O texto destaca isso bem. O unigênito, seu único filho, para então salvar. E este unigênito, ele disse claramente, Cristo Jesus disse claramente, em vários momentos da Escritura Sagrada, que há, por exemplo, uma separação entre aqueles que entrarão no reino do seu Pai, vinde benditos do meu Pai, e aqueles que irão para o inferno eterno. Apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Está lá em Mateus 25. Ele, na sua oração sacerdotal, João 17, Jesus, ele não ora por todas as pessoas do mundo, mas ele ora
por aqueles que são seus, por aqueles que pertencem a ele. Ele disse no Evangelho de João, ainda capítulo 10, que ele tinha ovelhas e que essas ovelhas o conhecem. E que essas ovelhas, elas estão nas suas mãos e ninguém as arrebata, e ele dá vida eterna a elas. Está lá no Evangelho de João, capítulo 10. No Evangelho de João, capítulo 13, diz que ele amou aos seus que estavam no mundo. E nós poderíamos citar vários outros textos aqui referentes a isso. Mas o fato é que Cristo, ele vem para salvar o povo de Deus, os eleitos de Deus, não todo mundo, cada pessoa do mundo de maneira geral. O propósito é a vida eterna, e esse ponto ele é bem salutar, porque a vida eterna, embora seja somente para aqueles que creem, para aqueles que são chamados, vivificados, regenerados, transformados, ela é oferecida indistintamente a todos. A palavra de Deus diz que nós devemos pregar sem acepção de pessoas. Obviamente que muitos recusarão. Isso envolve a responsabilidade de cada um diante do chamado de Deus para crer no Salvador Jesus Cristo, entregar sua vida a Ele. Então nós precisamos lembrar, que a soberania de Deus, ela não isenta o homem da sua responsabilidade diante do Senhor. A questão de serem eleitos por Deus, na soberania de Deus, não isenta o homem da sua responsabilidade. Como diz a Escritura Sagrada, precisa crer e confessar a Cristo Jesus como Senhor, reconhecendo que nós somos pecadores e estamos em rebelião contra Deus. A frase para que não perecer aqui é a separação eterna exatamente desse amor de Deus. Perecer aqui é estar eternamente debaixo da ira de Deus. É uma questão que a igreja medieval trouxe e parece que permanece até hoje muito presente essa questão, é a ideia de que quem está reinando no inferno é o diabo. Na verdade, quem reina em todo lugar é o Senhor nosso Deus. E o inferno não é a ausência de Deus. O inferno é a presença de Deus em ira, enquanto o céu é a presença de Deus em amor e graça. Então, ter a vida eterna é ter esta comunhão eterna com Cristo. Ter a vida eterna é estar desfrutando do amor eterno de Deus na pessoa de Cristo Jesus. O que nos chama a atenção aqui é que ambas as condições, o perecer e o ter a vida eterna, já são coisas que começam agora, nesta vida. Aqueles que estarão na perdição eterna, no inferno eterno, eles já vivem esta condição desde agora. Logicamente que não de maneira plena, mas eles já estão em uma condição diferente daqueles que já desfrutam a vida eterna. Aqueles que já desfrutam a vida eterna, nós já desfrutamos aqui agora. Também não plenamente. Porém, nós já recebemos benefícios e privilégios eternos agora e desfrutaremos na plenitude deles na eternidade com o Senhor após a sua volta. E eu quero concluir esse estudo pensando em algumas questões práticas para a nossa vida. Trazendo um breve resumo aqui, então nós vimos que João 3,16, bem como todo o seu contexto aqui, está falando de novo nascimento, está falando do povo de Deus, do amor de Deus distinto para o seu povo, sobre o seu povo, e como isso tem relação com a nossa vida aqui e agora. Bom, primeiramente nós devemos entender que, diante de tão grande amor,
para conosco, é preciso gratidão e adoração. Todo aquele que pertence a Cristo Jesus, todo aquele que é cristão, ele precisa ter uma vida de adoração ao Senhor. Aquele que não vive uma vida de adoração a Cristo, na verdade, ele não tem uma nova vida. Cristo é o centro de tudo. Cristo é tudo para ele e por ele são todas as coisas. Assim, meus irmãos, a certeza da salvação deve fazer com que você se renda continuamente em gratidão e adoração ao Senhor. João 3,16 e o restante da Escritura Sagrada que nos fala do amor de Deus para conosco, não é para gerar crentes arrogantes, prepotentes, eu sou salvo, você não é. Não, o ponto não é esse, até porque a questão da salvação é uma questão da eleição, da vontade de Deus. Deus sabe quem são os seus. Jesus disse, as minhas ovelhas. Não é eu ou você que tem que ficar apontando e falando, nossa, eu sou salvo e o outro não é. Que bom que eu sou salvo e ele não. Não, a ideia não é de arrogância, mas de entender que é graça. E essa graça, ela gera em nós adoração e ela gera em nós gratidão. E essa adoração, ela não é, obviamente, orgulhosa. Ela é, na verdade, humilde, reconhecendo que não há em nós nada de diferente daqueles que continuam mortos nos seus delitos e pecados, a não ser a pessoa de Cristo Jesus. Então não é em nós, como diz Efésios, não é para que nós nos gloriemos, mas é para a glória do Senhor, porque é uma obra dele, é vontade dele. E essa adoração, que deve ser contínua na nossa vida cristã, ela deve nos levar ou nos impulsionar a um viver santo, uma prática de vida que glorifique ao Senhor. Porque todo o que nele crê, todo o que crê em Cristo já recebeu a vida eterna. Já passou da morte para a vida. Já nasceu de novo. Foi regenerado, justificado, foi santificado e está no processo de santificação. Então, a Escritura Sagrada nos aponta o amor de Deus e esse amor nos impulsiona a um viver prático, de santidade de vida, de mudança, de constante mudança. Por quê? Porque o Espírito Santo está habitando em nós, habita em nós. Assim, meus irmãos, não pode existir meio crente. Não existe, aliás, meio crente. Todo que nele crê vive radicalmente diferente do que era antes de receber a nova vida. Ele vive radicalmente diferente daqueles que não creem, que não vivem para Cristo. E ele também está crescendo, caminhando na sua luta contra o pecado, e ele vai sendo fortalecido, e ele vai crescendo e continua, até o Senhor voltar ou até nos encontrarmos com ele. Se assim não for na nossa vida, nunca fomos de fato cristãos. Porque o amor de Deus, ele nos leva à mudança. Porque esse amor, ele vem acompanhado de tudo isso que nós já falamos aqui. Ele vem acompanhado de te dar uma nova vida, e essa nova vida é para ser vivida para ele. E isso implica prática. Isso implica luta contra o pecado. Isso implica fortalecimento, caminhada, quebrantamento e tudo mais que envolve a nossa vida cristã. Tem até alguns círculos teológicos defendem o crente carnal. Crente carnal não existe. Não existe crente carnal. A gente não vai entrar no mérito do crente carnal aqui, porque o assunto vai render muito, mas não existe isso. Existe crente e existe não crente. E a nossa prática de vida vai mostrar muito se nós de fato nascemos de novo.
Bom, em terceiro lugar, o amor de Deus implica em evangelização da nossa parte. Um amor tão grandioso como esse, um amor tão gracioso, tão misericordioso, deve nos impulsionar à evangelização. Eu preciso desejar, eu preciso querer ver outras pessoas desfrutando desse amor. Ver outras pessoas crendo no Filho unigênito e não perecendo e tendo a vida eterna. E como que Deus estabeleceu que seria esta relação de salvação para com o homem? Pela palavra. Pela palavra. Romanos capítulo 8. Vamos ler este texto. Romanos 8 não. Romanos 10. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Verso 17, Romanos capítulo 10. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. A fé vem pela pregação. Então nós precisamos evangelizar. Nós precisamos falar de Cristo. Nós precisamos falar de pecado, de inferno, de vida eterna. Mas nós devemos tomar cuidado, porque citar João 3,16 para o ímpio, para o não crente, é mais um jargão teológico do que uma palavra de evangelização. Por quê? Porque, primeiro, que nem Jesus saiu falando para todo mundo: eu te amo, eu te amo. Muito pelo contrário, a pregação de Jesus era: arrependei-vos e credes em mim. Jesus dizia que amava os seus, como o texto de João capítulo 13, verso 1 diz. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então, Cristo ama a sua igreja. Então, nós precisamos tomar cuidado. Quando nós evangelizarmos, nós devemos falar todo o conselho de Deus. Não apenas o seu amor, mas da sua justiça, da sua santidade, todos os demais atributos. E as pessoas precisam saber que elas estão mortas em delitos e pecados. Elas precisam saber que elas precisam nascer de novo. Elas precisam saber de todas essas coisas. Que elas precisam crer. E tudo mais que acompanha a questão da evangelização. O que eu quero dizer com isso é que nós não podemos reduzir o evangelho. Ah, Jesus te ama. Ah, eu evangelizei. Não, você falou parte da verdade. Jesus ama mesmo aqueles que são seus. As pessoas precisam saber que Jesus é amor, mas eles precisam saber também da justiça, da santidade e de tudo mais que o acompanha. Então, quando nós evangelizarmos, nós precisamos ter isso em conta também. Para encerrar o nosso estudo, primeira carta de João, capítulo 3, verso 1, diz assim: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Meus irmãos, fique com esta palavra final, medite na Escritura Sagrada, seja grato ao Senhor, coloque em prática e também na prática evangelize as pessoas para a glória do Senhor. Assim, o amor dele se manifesta sobre nós e nós também manifestamos o amor de Deus para com o próximo, conforme é o nosso dever. Que Deus os abençoe, tenham todos um bom dia, que a paz do nosso Senhor esteja com todos os irmãos. Amém.